gente, como eu prometi na aula do Nutri, nós iríamos finalizar a aula, que não deu tempo de passar tudo para vocês. Na aula faltou esse gráfico, que é um gráfico que eu já coloquei numa pregação minha, mas lá foi falado de forma rápida. E agora eu quero dar alguns detalhes para vocês, porque pessoas pediram para que eu recapitulasse isso, visse isso de novo, porque falaram, pastor, isso é muito importante e na pregação é algo mais rápido, então a gente queria mais um estudo. E eu coloquei na minha mente que quando voltasse o Nutri eu ia ensinar isso, ia trazer de volta esse tema. Então agora eu quero compartilhar esse gráfico com vocês que nós vamos conversar, tá certo? O gráfico deve estar aparecendo aí agora, alguns de vocês vão lembrar desse gráfico. E aí, existem essas quatro formas: permissivo, autoritativo, negligente, autoritário. A forma que você e o teu cônjuge, vocês aí educam os filhos, deve se encaixar mais em um desses daí. Pode ter elementos de outros, mas com um destes vocês se encaixam mais certamente, tá bom? Então nós vamos conversar aí a respeito dessas quatro formas. Nós já vimos os elementos teológicos e bíblicos a respeito da educação dos filhos na aula do Nutri, naquele curso de família também que a gente teve nas pregações aqui, uma série de pregações. Então agora eu só quero trabalhar esse gráfico mesmo com vocês, que foi pego de um material de psicologia e também do material de teologia, quando eu fiz o meu mestrado ali, estudei a respeito de família e como que as famílias, acontecem os relacionamentos dentro das famílias. Tá certo? Então dá uma olhadinha aí nesse gráfico. Se você perceber, essas quatro formas de criar filhos, dos pais se relacionarem com os filhos, elas estão aí marcadas por alguns elementos. Perceba, por exemplo, tem uma linha preta embaixo, e essa linha preta está indo para a direita e ela está dizendo demanda e exigência. O que quer dizer isso? Que quanto mais para a direita, existe uma demanda, uma exigência maior dos pais em relação aos filhos. E quanto mais para a esquerda, menos os pais vão exigir ou pedir qualquer coisa dos filhos. Tá certo? Vamos lá agora para aquela outra flechinha que sobe, vai para o céu ali. Responsividade. Então, quanto mais para cima, maior é a resposta dos filhos àquilo que os pais requerem, àquilo que os pais pedem. E essa resposta é uma resposta de coração, é uma resposta natural. Os filhos têm vontade de responder positivamente àquilo que os pais falam. Então, quanto mais para cima, maior a resposta positiva dos filhos àquilo que os pais requerem. Quanto mais para baixo, menor. Vamos ver essas duas coisinhas por enquanto. Se você olhar então de novo para esse gráfico, vamos pensar, por exemplo, nessa forma de criação de filhos aí, o negligente, por exemplo. Qual é a demanda? A demanda é alta ou é baixa? Olha para a flechinha aí embaixo. Se você perceber, a demanda é pequena, porque a demanda é maior quanto mais para a direita. E o negligente está onde? Está para a esquerda. Então os pais não exigem, não pedem quase nada aí nessa forma de educação negligente. E a questão da responsividade, veja aí, ela também é baixa, tá certo? Porque a responsividade aumenta para cima e o negligente está aí embaixo, à esquerda, tá bom? Por outro lado, vamos pegar outro exemplo, só para vocês aprenderem a interpretar este gráfico aí. O estilo de educação de filhos, o permissivo. Qual é a responsividade? A responsividade é aquele da flechinha que sobe, tá olhando lá? Quanto mais para cima, maior é a resposta dos filhos àquilo que os pais pedem, àquilo que os pais exigem e assim por diante. Veja só que a resposta dos filhos é muito alta, tá certo? Depois vocês vão compreender por quê. E a demanda dos pais? A demanda aumenta para a direita e o modo permissivo de educar os filhos está à esquerda, então a demanda é baixa. Então a demanda é baixa e a resposta é alta, tá certo? Então você poderia analisar isso daí para os outros também, tá certo? Se você for pensar, por exemplo, no autoritativo, a demanda está toda, ele está à direita, então a demanda é alta, os pais exigem alguma coisa no sistema autoritativo, tá certo? E qual é a responsividade? Como que os filhos respondem àquilo que os pais pedem? Bem alto.
A resposta deles é positiva, é favorável àquilo que os pais esperam e desejam, tá certo? E por último, o sistema autoritário, você vê que a demanda é alta, mas a resposta dos filhos é baixa. Você vai ver depois que a resposta é baixa porque os pais são autoritários, são ditadores e os filhos não têm prazer em obedecer o que esses pais têm a dizer ou eles requerem. Eles muitas vezes fazem por medo, mas não como algo natural, tá certo? Veja outra forma de você olhar para esse gráfico. O apoio, lá em cima, na primeira coisinha lá em cima, em azul claro, tá lá, apoio elevado. E embaixo de demanda e exigência, lá, apoio baixo. Então, quanto mais para cima, quer dizer que os pais dão um apoio maior para os filhos. Quanto mais para baixo, os pais dão um apoio menor para os filhos. Ou seja, no sistema de educação permissivo e autoritativo, o apoio é elevado. Já no sistema negligente e autoritário, o apoio dos pais aos filhos é baixo, tá certo? Vejam agora a questão do controle, tá? A direita e a esquerda em azul também. O sistema autoritativo e autoritário, eles estão do lado do quê? Do autocontrole. Então é onde os pais exercem um controle maior sobre os filhos, porque eles, de alguma forma, da forma correta ou errada, eles querem estar no controle e direcionar os caminhos dos filhos ou ensinar os caminhos que esses filhos devem seguir. E a esquerda está lá, pouco controle. Então, quanto mais para a esquerda, menor o controle. Então, o sistema permissivo e o sistema negligente são sistemas de educação onde os pais exercem pouco controle sobre os filhos. Em qual desses a sua família se encaixaria melhor? Em qual desses se encaixa melhor com aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, tá certo? Todos nós encaixamos de alguma forma em um desses daí, tá certo? Das nossas casas. Em qual desses sistemas você foi educado? Em qual desses sistemas você tem educado os seus filhos hoje, tá certo? De repente existe algum sistema que você fala, não, eu acho que esse é o certo, mas de repente você pensa que usa esse sistema na tua casa, você com seu cônjuge, e você não usa. Vamos lá então. Sistema permissivo. Vamos falar um pouquinho sobre ele. O sistema permissivo, a receptividade dos filhos é alta para os pais, porque os pais são os amiguinhos dos filhos, tá certo? O ambiente é caloroso, os pais acolhem, os pais brincam com os filhos, com as crianças, os pais escutam o que as crianças têm a dizer, mas quase não existem regras, a tolerância é extrema e os pais evitam confronto. Aquela coisa de, não, tudo que o meu filho faz eu vou apoiar, porque eu acho que o pai tem que apoiar tudo e tal. É o apoio incondicional, é o pai que não corrige, é o pai que não exerce o papel de pai, é a mãe que não exerce o papel de mãe, de mostrar o caminho, de mostrar o que é certo, de mostrar o que é errado, de exortar quando o filho erra. É o pai e a mãe que acha que pode perder o amor do filho se de repente corrigir algum comportamento, alguma atitude dessa criança, desse adolescente, desse jovem, tá certo? Por exemplo, é aquele pai, aquela mãe que às vezes você vê no supermercado, o filho jogando as coisas no chão, aprontando a maior gritaria e o pai e a mãe não estão nem aí para nada. É permissivo. Os filhos gostam muito deles porque eles são muito amigos. Eles escutam os filhos, mas na hora da correção, na hora da disciplina, esses pais são ausentes, eles não querem confronto, eles evitam confronto. A tolerância deles vai além do aceitável, daquilo que é saudável para a família. Então são pais permissivos e é uma educação permissiva. Então veja, os filhos são receptivos, os pais são calorosos, isso são coisas legais, né? Existe a escuta, os pais escutam o que os filhos têm a dizer, mas os pais erram aí na disciplina, não tem nenhuma regra, não tem certo e errado, faz o que você quiser, tá certo? Então esse aí é um problema grave aí do sistema permissivo. Vamos agora para a forma de você criar os seus filhos, a forma negligente. A palavra já assusta, né? Mas eu lembro que quando eu preguei isso, eu citei essas coisas na verdade,
esses sistemas, e teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, pastor, eu descobri que na minha família a forma é negligente, a gente tem muito a arrumar. Então vejam lá, o sistema negligente de educação de filhos. Primeiro, poucas regras. Por que poucas regras? Porque o pai e a mãe falam assim, vocês se viram aí. Faz a coisa do jeito que vocês quiserem. Os pais têm poucas expectativas com os filhos, porque os pais não querem investir muito nos filhos. Muitas vezes estão muito preocupados consigo mesmos, com as suas carreiras, com seus títulos universitários, com o que a sociedade pensa deles, o que o Facebook comenta, quantos joias, quantas vezes que compartilharam aquilo que ele colocou. Muitas vezes é isso que esses pais estão preocupados. E os filhos são um detalhe, muitas vezes um detalhe indesejável. As relações são frias. Sabe aquela coisa de não existe proximidade entre pais e filhos? Muitas vezes vivem na mesma casa, mas cada um toca a sua própria vida. É um relacionamento baseado na superficialidade, ninguém se aprofunda, eles moram juntos, estão muito próximos em distância, mas o coração está distante. Um não conhece realmente o que o outro gosta, o que o outro não gosta, o que um valoriza, o que o outro valoriza. Pouca ou nenhuma escuta. Os pais não estão preocupados em escutar os filhos. Querem resolver logo alguma situação. A escola chama porque o menino está brigando muito, porque a menina colocou alguma coisa na bolsa que não era dela, tal. O pai, que saco, tem que ir lá de novo resolver isso. Esse menino só me dá dor de cabeça, tal. Não quer se envolver, não quer aceitar nada, é negligente. O que o filho faz ou não faz, o que essa pessoa quer, esse pai, essa mãe, é não ser incomodado, é um desinteressado. E esse sistema também normalmente é marcado pela ausência paterna, tá certo? É muito fácil. O pai está fora ou então o pai está dentro, mas não participar do processo de educação dos filhos. Ele não quer, ele acha que o negócio dele é trazer dinheiro para casa e a mãe que se vire com as crianças. Então, o pai é o principal negligente aí, tá certo? Então, vamos agora para um outro sistema, para o sistema autoritário. Os antigos gostavam muito desse sistema e muitos atualmente ainda elogiam esse sistema onde o pai e a mãe são ditadores. Eles fazem as coisas do jeito deles, como eles querem, quando eles querem. Veja assim, por um lado, lá no permissivo, muitas vezes, os filhos fazem as coisas quando eles querem e eles mandam na casa. Aqui no autoritário, os pais não querem saber da vontade dos filhos. Eles têm os planos, as formas, os meios, e eles são líderes, não líderes naturais, mas líderes que são impostos pela força, como os ditadores, como o presidente lá da Venezuela, tá certo? Então, o ambiente é pouco caloroso. Não existe um abraço gostoso, não existe a amizade entre pais e filhos, mas é uma coisa de um general dando ordem no seu inferior, tá certo? A comunicação é limitada. É aquela coisa de o pai e a mãe dão vamos dizer assim, a missão para o filho tem que cumprir. E ai desse filho, se não cumprir essa missão conforme o esperado, do jeito correto, no tempo correto, tá certo? Pouca escuta, os pais também não estão interessados em escutar o que os filhos têm a dizer. Os filhos são como robôs, ou são como soldados que devem falar sim senhor, não senhor, e cumprir as missões delegadas. O que se espera desses filhos é uma obediência incondicional, se não por amor, por medo, mas deve fazer o que deve ser feito. Pouco questionamento, porque a autoridade dos pais não deve ser questionada. Rigidez, punição, é muito utilizado o castigo nessa forma aqui, o castigo físico, tá certo? Então, os pais têm altas expectativas dos filhos, nessa forma de educar os filhos, só que a alta expectativa não é que o filho realize a sua própria vontade e se realize como pessoa, como homem, como mulher, não, mas é que o filho, a alta expectativa é que o filho cumpra aquele propósito que o pai e a mãe sonharam para ele.
Sonhou que eles fossem um advogado, tem que ser um advogado, o melhor advogado, ganhar um monte de dinheiro. Sonhou que fosse médico, vai ter que ser médico, o melhor médico. E aí os pais criam as expectativas e não dão espaço para os sonhos dos filhos, para os planos dos filhos. Eles não querem nem escutar o que os filhos pensam. E eles vão se frustrar se os filhos não cumprirem os sonhos que eles já tinham antes mesmo dos filhos nascerem. Tá certo? E o último sistema que eu quero conversar com vocês é o autoritativo. O autoritativo, se você perceber, como o autoritário, ele também existe um autocontrole. Mas se no autoritário o controle era um controle ditatorial, aqui o controle não é ditatorial. O pai e a mãe, eles ganham o respeito dos filhos como líderes. E os filhos vão seguir esses líderes como uma opção de coração e de mente, porque eles admiram, porque eles reconhecem como líderes, tá certo? Então é algo natural, é um líder, não é um líder natural, é algo que é como você imaginar um líder de uma sociedade onde ele vem e toma um país e coloca o exército na rua e domina aquele país. Ou então alguém que tem o povo tem esse líder no coração e o coloca e segue esse líder de boa vontade, tá certo? Então aqui a gente vê esse sistema. Então existe esse ambiente caloroso, amoroso, existe diálogo entre pais e filhos, os filhos têm espaço para falar. Se você for perceber, no sistema permissivo também tinha esse diálogo, mas lá o diálogo era de amiguinho para amiguinho, o pai é o amiguinho do filho, tá certo? Ele não é muitas vezes visto e nem respeitado como um líder. Aqui existe o diálogo, mas o filho sabe que ele é filho e ele vê o pai e a mãe como líderes e ele respeita, não com medo, como no sistema autoritário, mas respeita como um líder que ele escolhe ser líder dele, porque ele vê que aquele líder que é o melhor dele, que o ama, que o escuta, que o respeita, tá certo? Nesse sistema autoritativo, conforme a criança vai crescendo, ela vai ganhando mais espaço para opinar a respeito das coisas da casa, da família, das viagens de fim de ano. É lógico que uma criança começando a falar, o pai e a mãe não vão levar no self-service e falar o que você quer. A criança não vai, bem provável, escolher, sei lá, brócolis, beterraba, cebola, não, né? Então é lógico, a criança menor, os pais tomam mais decisões por ela, tá certo? Mas nesse sistema autoritativo, conforme a criança vai crescendo, ela vai ganhando espaço para tomar decisões junto com os pais e ela vai se tornando, de fato, um elemento importante cada vez mais dentro dessa família. Não que ela não fosse quando ela era pequena, mas eu digo importante no sentido de administrar junto, de viver junto os problemas e as realidades. Quando a criança é pequena, o pai e a mãe não vão abrir alguns problemas de família porque a criança não tem cabeça nem maturidade para trabalhar com aquilo. Mas conforme a criança vai crescendo, ela vai ganhando maturidade para sentar, conversar e resolver até problemas da família junto com os pais. Mas é interessante que se no sistema autoritário, que é aquele do ditador, os filhos veem os pais como ditadores que reinam na força, esses filhos não veem a hora de cair fora ou então de tomar o lugar desses pais. No sistema autoritativo, os filhos vão ganhando espaço para dialogar, para estar ao lado dos pais, vamos dizer assim, co-administrando a família, mas ao mesmo tempo, eles, de livre e espontânea vontade, por amor aos pais, eles sempre vão reconhecer a autoridade daquele pai e daquela mãe, porque eles colocam e dão essa autoridade aos pais, de coração. Eles fazem isso porque eles reconhecem o amor e a autoridade que foi dada a esses pais para conduzir a vida desses filhos. Tá certo? Aqui no sistema autoritativo as regras são claras. No sistema autoritário também é claro, só que a regra é uma imposição à força. Ou você faz porque eu estou falando, ou você vai fazer porque eu vou te obrigar. De alguma forma, nem que tem que usar o castigo como uma ferramenta. Aqui as regras são claras, só que os filhos respeitam a autoridade dos pais. E os filhos se sentem até que eles tenham o espaço de falar, pai,
Olha, tá, você quer que eu lave a louça agora? Eu posso acabar de ver o filme ali, falta 10 minutos. E ele sabe que o pai pode falar assim, tá filho, pode, é só 10 minutos? Tá bom. Vê o filme. Ou então o pai pode falar, filho, não vai dar, filho, vai ter que sair daqui a pouco. Depois você continua o seu filme. O filho reconhece a autoridade do pai então. E vai lá fazer o que tem que fazer. Tá certo? Então, as expectativas aqui são altas também, como as expectativas do sistema autoritário. Só que no sistema autoritário, as expectativas, quais são? É dos filhos realizarem os sonhos, meus sonhos como pai, os sonhos da minha esposa como mãe. Já no sistema autoritativo, os pais têm altas expectativas, mas dos filhos se tornarem quem eles foram criados para ser, quem Deus os criou para ser, respeitando os gostos, respeitando as capacidades e os limites desse filho, dessa filha, tá certo? Então, esses são sistemas aí de formas da gente criar o filho. E você pode me perguntar, qual desses está mais de acordo com a palavra de Deus? Se você assistiu o Nutri, se você não assistiu o Nutri, tem um pouco disso aí nas ministrações sobre família. Você pode acessar aí lá no YouTube da nossa igreja. Mas o sistema autoritativo, ele está mais de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que a gente estudou em Efésios e em outros textos da palavra do Senhor. Eu sei que muitos de nós fomos criados no sistema autoritário, seja mais intenso ou menos intenso, mas era o que prevalecia nas gerações anteriores. Tem suas vantagens, mas tem muitas desvantagens também. Hoje nós vemos na sociedade essas 4 formas, mas nós que somos cristãos, que queremos seguir a palavra de Deus, nós devemos olhar mais e com mais carinho para esse sistema autoritativo, tá certo? Se você quer depois o fundamento bíblico-teológico para tudo isso, se você não estava no Nutri, nós temos um pouco disso daí na série de pregações, você pode acompanhar isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.